Oi, meus queridos! Hoje a aula é de teoria, uma aula bem curtinha sobre os graus da escala. Falar nisso demanda um certo tempo. Tem muitas coisas a respeito dos graus da escala, porque é um assunto que começa desde a teoria básica e se estende até a harmonia. Hoje nós vamos ver o aspecto mais primário dos graus. Temos aqui os nomes dos graus, né? Então, primeiro, esses nomes, eles correspondem a funções que aquele grau exerce dentro de uma tonalidade. Essa função é uma função sonora, ou seja, aquele grau, quando é tocado, ele exerce uma sonoridade, ele expressa uma sonoridade determinada que faz com que aquela melodia se estabeleça num determinado ambiente sonoro e o encadeamento de vários graus exercendo as suas funções que faz com que determinada música, determinada harmonia soe assim ou soe assado, seja muito bonita, ou não, eu não gostei desse arranjo. Então, quem está responsável por essa recepção auditiva, né, no ouvido do ouvinte, são os graus, são as funções que esses graus exercem. Bom, inicialmente precisamos saber que, eu vou seguindo a lei, tá? Então, tônica é o nome do primeiro grau. Esse nome, esse termo, ele aponta para a função de tônica, de ênfase, de importância. É a nota, o grau mais importante, ele é o central. Importância no sentido de ser central, porque todos são muito importantes. O segundo grau chamado de supertônica. Super não é porque é mais do que a tônica, mas porque está após a tônica. Mediante, pois está no meio. Subdominante, não é sub porque está antes da dominante, não significa que é inferior à dominante. Dominante, atenção para este termo, é um termo que realmente aponta para uma função muito séria, muito importante. Dominante, ela domina, ela traz, ela carrega uma energia no som que faz com que a música fique numa sonoridade assim de suspensão, né? E que exige a presença imediata da tônica. A tônica traz o relaxamento, o repouso naquele momento da melodia, da harmonia. Temos a superdominante, que não é mais do que a dominante, ela apenas está após a dominante ou acima da dominante, né, na posição, uma posição acima, pensando que também os graus podem ser pensados de baixo para cima. E a sensível, que também tem um poder muito cativante na harmonia, tem um poder muito que atrai, que também traz uma tensão muito forte. Mas vamos deixar esses ambientes, aquele que é tenso, que não que é calmo, vamos deixar para o assunto da harmonia, que eu não domino falar nisso. Mas, que precisamos saber? Que eles têm duas categorias que os graus ocupam. Primeiro, temos os graus tonais. Esses graus, eles definem a tonalidade, eu preciso deles. Se eu tenho uma música no tom maior e eu vou harmonizar essa música, eu preciso obrigatoriamente usar um ou mais graus tonais. Se eu não usá-los, se eu usar os outros, que são modais, eu não vou caracterizar
aquela música, eu não vou ouvir, eu não vou conseguir identificar aquela música como maior. Por exemplo, Dó maior. Ele só será Dó maior se eu tiver a presença desses graus na harmonia, né? Que é a harmonia que carrega a principal força do ambiente. Às vezes você ouve uma melodia, sim, temos a melodia, mas se aquela melodia tiver uma harmonia, tiver os acordes que vão sustentar aquela melodia, então temos um outro resultado sonoro, muito mais enriquecido, porque tem mais notas, porque aquelas notas das tensões e dos repousos, ela tem mais força, porque tem mais nota, né, daquela função que a gente está ouvindo. Então, os graus tonais são graus imprescindíveis, mas eu não posso tocar os outros? Pode, mas os tonais, eles estão na linha de frente, eles são os básicos, os primários, os mais fortes. Esses graus, eles mantêm uma posição fixa em todas as tonalidades. Vamos ver. Aqui eu tracei aqui uma escala de Dó maior. Aqui eu sinalizo cada grau pelo número romano e apontei aqui os graus tonais, quais sejam o primeiro, o quarto e o quinto. Esses graus, independente se a tonalidade é maior ou menor, esses graus são o sustento do tom, eles são fixos. Fixos como? Eles sempre manterão uma relação de justeza com a tônica, com o primeiro grau. Então, o quarto grau será sempre a quarta justa da tônica. O quinto grau será sempre a quinta justa da tônica. Tanto faz Dó maior, Dó menor, esses graus não mudam. Então, Dó maior, primeiro grau é Dó, quarto é Fá, quinto é Sol. Dó menor, primeiro grau é Dó, quarto é Fá, quinto é Sol. Ok? Graus modais ocupam uma posição móvel de acordo com a tonalidade. Esses graus que eu deixei pretinho aqui, eles vão se ajustar de acordo com a tonalidade. Se a tonalidade for maior, eles manterão uma relação com a tônica de um intervalo maior. E se for menor, eles manterão uma relação intervalar menor. Da seguinte forma, vamos aqui do primeiro para o terceiro grau aqui é o primeiro grau modal. Vamos aqui só mencionar os graus modais. Terceiro grau, sexto e sétimo, são esses que vão se mexer. Então, aqui, o terceiro grau de uma escala maior, ele mantém uma relação de terça maior. O sexto grau mantém uma relação de sexta maior. O sétimo grau de sétima maior. E na escala menor, tá aqui, o terceiro grau mantém uma relação de terça menor. O sexto grau de sexta menor. O sétimo grau de sétima menor. Isso na menor primitiva, ok? Então, é muito importante nós sabermos essa diferença, porque na hora do solfejo, que eu amo de paixão, são essas notas que nós precisamos prestar atenção. Então, por exemplo, eu vou cantar, fazer a comparação entre o Dó maior e o Dó menor. Então, temos 1, 2, 1, 2, idêntico. Agora eu vou para o maior. 1, 2, 3, 1, 3, maior. Menor. 1, 2, 3, 1, 3. Então, aqui eu já sei que
Terceiro grau se muda. Vou seguir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 fica diferente, fica uma corzinha mais escura, né? Parece mais escuro. Então, quando estamos solfejando, nós precisamos pontuar os graus modais, por isso esse conhecimento é imprescindível tanto para teoria, para harmonia, para fazer exercício de teoria de escala, para compreender as escalas, as tonalidades maiores e menores, a diferença de uma e de outra, para o solfejo. Então, é um conhecimento básico que precisa, e a pessoa precisa saber isso aqui tudo. E não é nem harmonia que eu tô falando, é teoria mesmo, ali, bem no início. Aqui também eu trouxe um pedacinho roubado da harmonia, porque eu quero mostrar que na medida que eu construo aqui as tríades, né? Eu vou trazer aqui só as tríades porque é bem básico. Eu consigo visualizar uma outra característica que vai reforçar essa qualidade de um grau ser tonal e de outro ser modal. Então, olhem, esse aqui são as tríades do primeiro grau, do segundo, do terceiro, etc. Aqui temos a classificação do acorde. Então, temos perfeito maior, perfeito menor, perfeito menor, perfeito maior, perfeito maior, perfeito menor, menor com a quinta baixada. Olha só, quem é maior na escala maior? Primeiro, quarto e quinto graus tonais. E os outros modais. O segundo é modal? Não. Tadinho, ele não é nada aqui no momento, tá? Modal porque o segundo ele não muda. Ele fica ali firme, mas ele não é um tonal, tá? Porque, na verdade, ele é um menor. Então, temos acordes maiores nos graus tonais. E olha só na escala menor. Primeiro grau, perfeito menor. Quarto grau, perfeito menor. Quinto grau, perfeito menor. Então, somente no 1, 4, 5 que nós vamos constatar o menor. Então, numa tonalidade menor, os graus tonais serão menores. Numa maior, os graus tonais serão maiores. Então, da mesma forma, se eu tenho uma música no tom menor, eu preciso trazer, para dar base harmônica, os graus tonais. Posso tocar os graus modais? Eu posso tocar aqui um sexto grau, um perfeito maior, numa música menor? Posso, vai embelezar, vai enriquecer, mas ele é apenas um acorde assim de passagem, mas onde vai estar a firmeza? Onde que eu vou trazer aquela sonoridade que tem o maior, aquela sonoridade que tem o menor? Os graus tonais. Tem música, gente, que o compositor usou só o primeiro e o quinto grau. E eu não tô falando de músico, assim, um músico ali da esquina. Não, eu tô falando de Mozart, né? Tô falando, ele vai usar muitas vezes Schumann. Você vai analisar, por exemplo, alguma peça do álbum para a juventude do Schumann. Aí você vai olhar algumas peças, ele usou só 1, 5, 1, 5, 1, 5. Como é que acabou a peça? 5, 1. Acabou no 1. Porque também é importante saber disso. Toda música, ela começa na tônica, que é o primeiro grau, que é onde o compositor bota o pé, entra com o pé direito, precedido ou não do quinto grau, porque o quinto grau exerce uma função de atração. Tocou o quinto grau, a música, a harmonia pede o encaminhamento para a tônica.
Então, toda música ela começa com a tônica, precedida ou não do quinto grau. E toda música acaba com a tônica, precedida ou não do quinto grau. Porque é possível também preceder o último acorde com outros acordes, por exemplo, a subdominante. Mas isso tudo que eu tô falando, já tô até exagerando. O que eu quero que vocês saibam é, por favor, memorizar os nomes, compreender os graus tonais, os graus modais, por que são tonais, por que são modais, quem são, reconhecer esses graus nas respectivas tonalidades com as quais vocês vão trabalhar no repertório. Então já ficar de olho, né, na sua partitura, o que você está fazendo, o que você está tocando, ok? Queridos, bons estudos, nos vemos em breve. Tchau, tchau.